Olá, muito boa noite para você. Jornal Band News, edição da noite, começando agora com destaque para o encontro histórico entre o presidente americano Donald Trump e o ditador norte-coreano Kim Jong-un em Singapura. A reunião vai discutir pontos importantes para a política e para a segurança global, com o desmonte do programa nuclear e balístico norte-coreano, em troca do alívio econômico para o país, hoje afetado por duras sanções. Kim Jong-un na imagem, chegando ao hotel luxuoso onde vai acontecer esta reunião. Ele já chegou e o presidente norte-americano Donald Trump também já chegou. Está aí nesse carro preto, eles que vão se encontrar neste hotel luxuoso na ilha de Sentosa. E aí você vê no destaque o momento em que o carro que leva o presidente norte-americano Donald Trump chega ao hotel. Isso aconteceu há poucos instantes, há poucos minutos. Tanto o líder norte-coreano quanto o líder norte-americano já estão neste hotel para esta reunião histórica e muito importante. O resultado do que será discutido em instantes pelos dois líderes pode influenciar na assinatura de acordo de paz entre as Coreias e mudar, de certa forma, como as relações internacionais foram feitas até hoje, no que diz respeito à Coreia do Norte, sempre muito fechada. A gente faz, a partir de agora, uma cobertura completa sobre o assunto, por isso a gente não exibe agora o programa Canal Livre. Você pode acompanhar a edição do Canal Livre durante a madrugada. Bom, agora são 10 horas em ponto, vamos aos outros destaques do dia. Deputado condenado a 5 anos por fraude em licitações é autorizado pelo Supremo a voltar para a Câmara com plenos direitos durante o dia e passar a noite na cadeia. Fernando Henrique Cardoso presta depoimento como testemunha de defesa de Lula no caso do sítio em Atibaia. Questionado pelo juiz Sérgio Moro, Tucano afirma que nunca aceitou reformar imóveis em troca de palestras. Temer sanciona a lei que cria o SUS da segurança. Dinheiro de loterias vai injetar R$1 bilhão por ano no combate à violência. O último corpo é encontrado e sobe para 12 o número de mortos no naufrágio de Itaguaí, na região metropolitana do Rio. Depois de 3 semanas de preparação, a seleção chega à Rússia para a estreia neste domingo na Copa do Mundo. Nós então vamos com a cobertura completa sobre o encontro que acontece daqui a pouquinho lá em Singapura entre o líder norte-americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. Para acompanhar e para trabalhar comigo nessa cobertura, está comigo aqui o editor de internacional, Marcelo Favalli. Marcelo, muito boa noite para você. A gente já viu algumas imagens dos dois líderes chegando até o ponto de encontro e daqui a pouquinho deve começar a histórica, né, essa reunião. Exatamente, Fabiana, boa noite a todo mundo que nos acompanha. A gente vem falando há praticamente 3 meses que esse é um encontro histórico e esse adjetivo está sendo empregado sem nenhum exagero. A gente não precisa voltar muito no tempo, não. Há 3 meses isso seria, no mínimo, impensável. Se a gente pensar que meados de 2016 e o ano de 2017 foi marcado pela troca de ofensas, ameaça, troca de farpas entre Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Agora eles vão se sentar à mesa de negociações. E o mais impressionante, Fabiana, é que esses primeiros 45, 50 minutos, a parte mais nevrálgica desse encontro, será a portas fechadas só entre os dois. E aí optou-se por Donald Trump falar em inglês e Kim Jong-un falar coreano. Então vão ter também tradutores. Então é basicamente uma reunião entre os dois líderes e os seus tradutores. Não tem assistentes diretos. Depois, num segundo momento, passados 45, 50 minutos do começo dessa reunião, aí sim, entram os secretários de Estado, né, os chanceleres dos dois países, entram também os secretários de defesa e aí sim começa-se uma outra fase de negociação mais ampliada. É bom que a gente explique para os nossos telespectadores que é claro que a reunião começa, não é do zero. As equipes diplomáticas dos dois países já vêm tratando dos assuntos que vão ser agora discutidos há pelo menos 6 semanas. E agora eles vão então bater o martelo quais são as exigências que serão aceitas. Bom, o que a gente está acompanhando aí na tela são imagens ao vivo à esquerda do hotel onde acontece essa reunião daqui a pouquinho e à direita imagens recuperadas da comitiva aqui levando aí os dois líderes até este ponto de encontro. O que acontece é que em instantes tanto Donald Trump quanto Kim Jong-un vão aparecer, fazer uma foto provavelmente nesse espaço onde tem um tapete vermelho aí com as bandeiras no hotel e depois seguem para uma reunião
privada, como o Favalli acabou de falar, somente com os intérpretes, inicialmente nesses primeiros minutos. E depois a gente deve ter alguma resposta ou deve ter algum aceno quando essa reunião terminar. Favalli, durante o resto do dia ainda tem outros encontros com os assessores, como você colocou. Exatamente. Essas conversas, como você disse, não começaram hoje, tem um tempão de negociação, mas quem vai bater o martelo são os dois líderes, independente dessa equipe que trabalhou junto e conversou durante todo esse tempo. É claro, a gente também não pode cair. A imagem que a gente falava, essa daí vai entrar para a retrospectiva do ano. Vejam só, o batalhão de fotógrafos reunidos para registrar esse momento que até 3 meses seria improvável, impensável. Poucas palavras ali, primeiramente Donald Trump trocou algumas palavras com Kim Jong-un. Sérios os dois, né? Colocaram aí as mãos durante alguns segundos. Mais uma vez, em tom amistoso, Donald Trump convida Kim Jong-un a entrar logo depois da foto oficial. E agora começa oficialmente essa reunião tão esperada, como o Favalli vinha falando pra gente aqui. Realmente é uma imagem que vai ficar para a história, né, Favalli? Bom, certamente, assim como nós, o resto do mundo está transmitindo isso por causa da sua importância histórica, política e diplomática, isso vai ser reprisado ao longo do ano, no final do ano, nas tradicionais retrospectivas, e essa foto vai permear os jornais do mundo inteiro no amanhecer desta terça-feira e o resto da semana. Seria impensável esse encontro há 6 meses, há 3 meses, quando os dois países, Estados Unidos e Coreia do Norte, estavam no seu auge de troca de farpas, inclusive com ameaças claras e diretas. Eu vou atacar o seu país, eu tenho capacidade bélica de mandar um míssil até o seu país, dizia Kim Jong-un para Donald Trump. Donald Trump então disse que se isso viesse a acontecer, a Coreia do Norte iria sentir fogo e fúria como jamais o mundo viu. Esse era o tom da retórica entre os dois países. Aí a gente vê parte da imprensa norte-americana, parte da imprensa norte-coreana e alguns poucos jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos especialmente que foram selecionados para fazer esse pequeno registro. Agora, houve essa foto oficial em frente às bandeiras, vai ter um outro registro ali da mesa de negociação, mas na hora efetivamente que a reunião começar, vai ser a portas fechadas. Isso é um protocolo internacional, Fabiana. Então, os cinegrafistas e fotógrafos entram, ficam 5 minutos marcados no relógio, fazem apenas umas tomadas ali de apoio para as reportagens e são obrigados a sair. Quer dizer, essa imagem que a gente vê aí é a última imagem, teoricamente, ao vivo. A gente não vai ter uma imagem ao vivo dentro da sala, né, Favalli? Muito dificilmente, a não ser que dessa vez tenham se quebrado esses protocolos internacionais. E esse mistério é para garantir a segurança dos envolvidos e para não permitir que nenhuma negociação que já começou, como a gente falava aqui, as exigências já foram colocadas na mesa há 6 semanas, para que nada disso vaze com antecedência, para que tudo seja muito sigiloso. E a gente vê aí uma disputa tradicional, sim, né? Disputa por espaço entre os jornalistas, cinegrafistas. Todo mundo quer ficar na linha de frente, obviamente. Sim, deve ter Bom, pelo que me parece, eles não vão entrar na sala, ou pelo menos estão esperando alguma autorização. Aí sim eles começam a entrar. Lembrando que Singapura foi escolhido, inclusive, por uma questão de segurança, né, Favalli? Por vários motivos. Uma ex-colônia britânica muito desenvolvida, um pequeno país geograficamente falando, porém muito rico e que fica numa posição geográfica estratégica. Fica mais, obviamente, do lado da Ásia que do lado do Ocidente. Então, o deslocamento do Donald Trump foi muito maior do que o do Kim Jong-un. Mas se nós olharmos diplomaticamente falando, Singapura é mais ou menos uma Suíça da Ásia. Tem acordos diplomáticos com praticamente todos os outros 197 países do mundo, não tem rusgas com nenhum outro país assim mais sérias. Então, foi um território neutro, basicamente falando. E claro, quando se trata de um encontro icônico desse, deveria se pensar na segurança. Agora, respondendo a sua pergunta de 5 segundos atrás, Fabiana, será que a gente vai ter uma imagem ao vivo de dentro? Olá. Tá aí, essa daí, ó. Muito bem, a gente consegue ver os dois líderes, então, sentados lado a lado, aparentemente tranquilos, mas claro que existe uma tensão natural por conta desse encontro. Como o Favalli bem colocou, foram muitas as acusações, a troca de farpas, as rusgas, as situações, inclusive, deselegantes. Vamos ouvir o que o presidente Donald Trump está falando. We will have a terrific relationship, I have no doubt.
우리는 아직 굉장히 소송할 걸로 믿습니다. 그리고 아직 만나게 되면 굉장히 영광스럽게 생각합니다. 우리랑 관계를 가지고 있고 여기까지 오는 길이 그리 쉬운 길은 아니에요. Well, it was not easy to get here. 우리한테는 우리 발목을 잡는 그 과거가 있고 또 그럴 땐 O curioso, Fabiana, é que os dois líderes preferiram falar nas suas línguas natais. Claro, Donald Trump norte-americano, o inglês com uma língua universal. Só que o Kim Jong-un, o que não é muito público e pouca gente sabe, é que ele é um líder norte-coreano muito ocidentalizado. Ele sabe falar inglês. Fala, ele é poliglota. Ele morou na Suíça, ele estudou na Suíça e aí mais um aperto de mão, também histórico, também vai estar na capa dos jornais. Thank you. Donald Trump agradecendo aí a todos. A gente vê a movimentação de jornalistas, o Trump sorrindo, Kim Jong-un também, a tradutora acompanhando ali, dando todas as informações para o líder norte-coreano. Trump parece estar perguntando. Por enquanto ele está fazendo ali uns comentários muito superficiais para os poucos repórteres. Percebam que não tem repórteres aí. Quem foi permitido estar nessa sala foram cinegrafistas e fotógrafos para ter a imagem. É claro que alguns cinegrafistas, algum fotógrafo, alguns deles também são jornalistas ou foram instruídos pelas suas redes de televisão a fazer uma pergunta. Ali, muito superficialmente, em poucas palavras, o Donald Trump fala, é um encontro importante, nós vamos rever aqui os nossos laços diplomáticos e passa a ser algo muito importante a partir desse momento, historicamente, para os dois países. É claro que aí agora fica a pergunta qual vai ser o resultado dessa reunião. A gente vai ter um resultado um pouco mais claro daqui umas 2 horas mais ou menos, que é a previsão para esse encontro privado entre os dois e depois uma reunião mais ampliada com os gabinetes de segurança, de diplomacia e de política interna e externa dos dois países. Nessa reunião mais ampliada que você fala, eles também participam, continuam participando. Qual que é a previsão mais ou menos de tempo dessa reunião? Tem previsão, Favalli? Não tem previsão, mas se a gente pegar um histórico de reuniões desse tipo, então tendo em vista que o cronograma prevê 50 minutos para uma conversa direta entre os líderes, talvez se estenda por 2 horas ou 1h30 essa reunião ampliada. Então, se a gente somar tudo aí, a gente vai ter talvez um pouco menos de 3 horas de duração entre essa reunião. É claro que quando se trata de Donald Trump e Kim Jong-un abrindo o país mais fechado do mundo, falando diretamente com um clássico, um histórico inimigo que é os Estados Unidos, que até muito pouco tempo, como nós falamos aqui e repetimos, era ameaçado de receber um míssil saindo de Pyongyang, bom, tudo pode acontecer, né? O fator surpresa continua no jogo dessa complicada equação. Pode ser uma reunião de 3 horas? Pode ser. Pode ser uma reunião apenas de 1h30 ou de 50 minutos? Também. Agora, diante dessas possibilidades, a gente não consegue descartar nenhuma hipótese. A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. O que está no cronograma que não vai ser quebrado é que nos próximos 45 minutos eles vão se falar isoladamente apenas com os seus tradutores. Você acredita que depois dessa reunião já vai haver um contrato, algo assinado, ou pode haver algum acordo assinado, ou isso ainda vai ter, se for um positivo o resultado, isso pode acontecer com o tempo, os termos serem colocados, ou você acha que tem uma pressa se os acordos forem firmados em assinar isso logo? Eu vou responder a tua pergunta, Fabiana, a gente fazendo uma linha do tempo muito rapidamente. Entre 1950 e 53, uma guerra que dividiu a Península Coreana ao meio. E aí os Estados Unidos ficaram do lado da Coreia do Sul e se tornaram grandes aliados da Coreia do Sul e passaram a ser os inimigos da Coreia do Norte, ou pelo menos a Coreia do Norte. Nós seguimos com essa edição especial do Jornal Band News, edição da noite, falando sobre esse encontro histórico entre Donald Trump e Kim Jong-un. Eles já estão há alguns minutos a portas fechadas, somente com os intérpretes, nessa conversa direta entre Kim Jong-un e Donald Trump. Daqui a pouco, quando essa conversa privada se interromper, aí os assessores entram
e a comitiva de cada um entra e aí os pontos conversados nesse primeiro momento do encontro vão ser recolocados e discutidos agora em equipe. Então, há cerca de 30 minutos, pelo menos 35 minutos, que eles já estão conversando nessa reunião histórica. O que a gente vê aí é a entrada do hotel de luxo, do resort de luxo em Singapura, onde estão os líderes. Nessa cobertura especial tem ao meu lado o editor de internacional, Marcelo Favari, que já está conversando com a gente e agora se junta aqui ao time o professor de Relações Internacionais da PUC da FAP, Carlos Gustavo Poggio. Professor, muito boa noite para você. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Marcelo. Boa noite a quem nos vê a essa hora da noite. Isso. E a gente vai falar um pouquinho agora, eu queria que você colocasse o seu viés, a sua visão da importância histórica desse encontro e o que pode sair de fato daí de concreto, desse primeiro grande encontro. O Trump está apostando numa estratégia de encontro pessoal. Quer dizer, o Trump ele não vê o Kim como, e não vê, na verdade, os líderes que ele encontra como homens de Estado, mas vê como, digamos assim, homens de negócio. Né? Essa abordagem, digamos, individual e não estatal, é uma abordagem que a experiência, a história, a teoria, o bom senso nos diz que, teoricamente, não funciona. No entanto, é uma abordagem nova que o Trump está adotando. Né? Eu creio que nós vivemos tempos em que o bom senso, a teoria e a experiência têm sido negados. Né? O bom senso, a teoria e a experiência nos dizem que o Trump não seria jamais eleito presidente dos Estados Unidos. Então, acho que é o caso da gente dar uma chance. Olha só, a gente vê aí imagens ao vivo dos dois líderes saindo desse primeiro momento, desse primeiro contato, dessa primeira conversa. Eles que estão acompanhados dos intérpretes. Donald Trump e Kim Jong-un parecem muito à vontade, Kim Jong-un com um sorriso no rosto, Trump acena, trocam algumas palavras nesse caminho e estão ali falando para os jornalistas rapidamente um pequeno aceno, como se desse uma satisfação de como foi. Ali embaixo dessa bancada, a imagem não mostra, mas tem um batalhão de repórteres. Eles tentaram fazer uma pergunta ali, ele se negou muito educadamente a responder, apenas deu um passo atrás, fez um gesto com a mão, que nem indicando, esse não é um momento de perguntas e respostas, e agora a reunião segue. Então o que a gente entende nesse deslocamento, desse suntuoso hotel aí na Ilha de Sentosa, em Singapura, é que a primeira etapa já acabou. E pelo horário, a gente entende que está tudo sendo respeitado o cronograma. Seriam uma reunião de 45, 50 minutos. Eles chegaram pontualmente às 9 da manhã em Singapura, 22 horas no horário de Brasília, para ali a sessão de fotos, que foi muito rápida, primeiro numa área externa, depois na sala em que eles conversaram, e agora sim eles vão para uma outra parte desse hotel resort, campo de golfe, com as suas equipes, com as suas delegações, com seus secretários de Estado, os chanceleres, as comitivas que representam a segurança externa e interna, a diplomacia dos dois países, para avançar um pouco mais e estender essa conversa. E aí eu devolvo então a palavra para o professor Poggio, que estava explicando aí quais são as perspectivas. O professor Poggio falava aí de Donald Trump se portando talvez como um homem de negócios nessa negociação cara a cara com um antigo inimigo e talvez possa ser, quem sabe, um futuro aliado. Eu digo, é uma abordagem pouco usual nas relações internacionais. Ele está apostando que no encontro pessoal com o Kim Jong-un, ele vai conseguir convencê-lo a abrir mão das suas armas nucleares. Né? É uma aposta. O que eu queria dizer é que essa é uma questão que a experiência nos diz que não costuma funcionar. Esses encontros, normalmente, eles são parte de um processo maior de negociação. Né? Você, quando faz uma negociação desse patamar, desse tamanho, você precisa envolver as pessoas que são competentes nisso, e essas pessoas não são apenas os seus chefes de Estado. Né? Esses chefes de Estado, eles representam interesses muito distintos. E aqui eu acho que é interessante a gente examinar uma questão. Veja, o Trump, ele é presidente de uma democracia, o Kim Jong-un, ele é um ditador. Então, eles têm interesses distintos, eles lidam de forma diferente com as suas questões domésticas. O Trump, ele é um cara muito focado na política doméstica. Né? Então, claramente, o interesse do Trump nesse encontro é faturar politicamente e domesticamente. Isso
pode parecer óbvio, mas nos leva a algumas conclusões. Ou seja, a gente precisa lembrar o seguinte, Fabiana, nós vamos ter eleições de meio de mandato agora em novembro, né? Então tem um jogo político aqui que está sendo feito e que o Trump tenta, de alguma forma, parecer alguém que vai conseguir resolver um problema que é um problema que há muito tempo persegue a política externa americana. Então ele tem esta preocupação doméstica. Então para o Trump, basta algum tipo de comunicado que mostre que ele saiu como um vencedor. Nas relações internacionais, no cômputo geral, no sistema internacional, esse encontro pode, daqui a 2, 3 anos, não ter nenhuma validade e simplesmente a Coreia do Norte retomar o seu programa nuclear. No entanto, no cômputo político tem um benefício para o Trump. Bom, a gente está vendo aí imagens, então, do momento em que eles se reúnem na sala com as equipes, né, Favale? E aí o momento em que os cinegrafistas e fotógrafos conseguem entrar e fazer algumas imagens. Sentados frente a frente, de um lado Estados Unidos, do outro lado a Coreia do Norte. Agora, essa troca de frases aí é completamente casual, porque eles tomam muito cuidado para não dar nenhuma revelação ali sigilosa ou mais sensível na frente dos jornalistas. Isso é um acordo que existe entre os governos e a imprensa que permite que cinegrafistas e fotógrafos entrem e façam 5 minutos. E não estou falando de uma maneira genérica, não. São 5 minutos cronometrados no relógio. Alguns profissionais de imagem e de foto entram, fazem essas imagens e saem. Ali, é claro, para não ficar uma cena muito ruim, tem uma troca de frases, alguém fala uma coisa e tal, um aperto de mão ali, como quase que coreografado, que a gente viu agora há pouco, só para compor essa cena e para que a imprensa tenha a imagem símbolo. Mas o que é importante a gente ressaltar é que do lado direito de Trump tem uma intérprete, né, alguém que fala coreano e inglês, e ao seu lado esquerdo, logo diretamente, está Mike Pompeo, que é o novo secretário de Estado, quem substituiu Rex Tillerson, ele que também ali é o chefe da chancelaria dos Estados Unidos e tem uma posição muito importante nesse acordo. E algo que se repete, ladeado ali do Kim Jong-un tem um intérprete também coreano e inglês e toda a sua cúpula de comando. O que me chama a atenção é que não tem ninguém uniformizado com uniformes militares. Já que a Coreia do Norte é altamente militarizada, né, os generais de 3, 4 estrelas compõem o núcleo do Partido Comunista, compõem o núcleo de governo. Nós continuamos com a cobertura especial sobre o encontro histórico entre o ditador norte-coreano Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump. Nós estamos aqui com o nosso editor de internacional, Marcelo Favale, e também o professor de Relações Internacionais da PUC e da FAAP, Carlos Gustavo Poggio. Antes do intervalo, ficou uma pergunta no ar se Kim Jong-un estaria disposto a se livrar, né, se libertar desses armamentos nucleares, que é a base aí do que é a Coreia do Norte, é uma potência militarizada, ou se esse acordo iria prever não se livrar das armas, mas não usar as armas. O que você acha que pode acontecer nesse pedido, nesse desejo dos Estados Unidos no que diz respeito às armas nucleares? O que a administração Trump estava falando era acabar com as armas nucleares. Inclusive, o John Bolton havia mencionado o exemplo da Líbia, né, do Gaddafi, que abriu mão das suas armas nucleares, o que deixou, claro, bastante insatisfeitos os líderes norte-coreanos, dado que o fim do Gaddafi não foi lá dos melhores, né? Ele foi assassinado e arrastado em praça pública, né? Então, essa me parece a intenção. E o Trump tem dito muito que ele quer desnuclearizar a Península Coreana. Agora, o que significa desnuclearização é muito diferente para os Estados Unidos e para a Coreia do Norte. Para o Kim Jong-un significa desnuclearizar a península como um todo e, portanto, os Estados Unidos também tirar as suas garantias nucleares da região, né? E inclusive tirar suas tropas, né? Então, essa é uma questão que é importante, ou seja, como é que neste acordo será definido, e isso é um problema que já foi alvo de outras negociações antigas, quer dizer, o que cada lado entende pelos termos que estão sendo tratados. Isso não é uma coisa menor na diplomacia, essas coisas têm que ser muito bem avaliadas. E aí, a partir disso, além de determinar muito bem o que se quer dizer com desnuclearização, precisa ter um processo de verificação muito forte, né? Um processo que permita, de alguma forma, as agências internacionais verificarem se de fato a Coreia do Norte está cumprindo com a sua parte no prometido. Isso significa que a Coreia do Norte se abrir para inspetores internacionais, né?
E aí temos uma série de dificuldades técnicas, que a gente pode, de repente, ter lugares onde eles estão escondendo armas nucleares. Isso é uma coisa muito complicada, muito difícil, né? Um modelo parecido, ou um modelo similar, ou que poderia ser usado de inspiração para o caso da Coreia do Norte, é o modelo do Irã. Né? Onde você tem alguns limites, você tem inspeção, só que não vamos lembrar que o Trump acabou de sair do acordo com o Irã. Então, não está claro em nenhum momento, porque a administração, não está claro porque a administração Trump não tem falado sobre isso, o que exatamente eles querem com a Coreia do Norte. Me parece que aquelas ambições muito altas que se tinha no começo, dizer que vamos nos livrar das armas nucleares, isso de alguma forma está sendo relativizado. E se isso acontecer, isso acontece num longo período de tempo. Você não se livra de um arsenal nuclear de uma hora para outra. Então tem um longo período de tempo, de garantias que o Kim vai tomar. A gente estava aqui conversando no intervalo sobre a necessidade de que esse acordo seja um acordo que passe pelo Congresso norte-americano. Acho que essa é uma garantia importante para o Kim, porque quando passar pelo Congresso, significa que esse acordo não pode ser anulado por um outro presidente, ele só pode ser anulado pelo próprio Congresso. Vamos lembrar que o acordo com o Irã era um acordo que havia sido feito apenas no nível do executivo e, portanto, o que permitiu ao Trump desfazer o acordo muito facilmente. Se o acordo com o Irã tivesse sido incorporado dentro do ordenamento jurídico no Congresso norte-americano, seria muito mais difícil se desfazer desse acordo. Me parece que é um pouco isso que o Kim vai exigir do Donald Trump. Se ele conseguir essa vitória, vai ser algo bastante significativo para ele. Agora, professor Carlos, fazendo a contrapartida, os Estados Unidos poderiam colocar também um entrave nas suas exigências? O que eu quero dizer com isso? As armas nucleares começaram a ser desenvolvidas na Coreia do Norte entre meados dos anos 90, tem uma escalada aí tecnológica nos anos 2000, e em 2003 a Coreia do Norte sai do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares justamente para continuar desenvolvendo essas bombas de destruição em massa. Também estaria aí na mesa de negociação uma exigência dos Estados Unidos? Olha, então a gente vai assinar um tratado, um acordo em que você não pode sair dele. Acho que esse acordo envolveria a volta da Coreia do Norte ao TNP, o Tratado de Não Proliferação, porque é esse tratado, o Irã, por exemplo, é signatário deste tratado, né? É esse tratado que garante a presença de inspetores internacionais para fazer essa verificação. Acho que isso é algo que vai certamente estar na mesa, né? De novo, o que acontece é que a abordagem do Trump é uma abordagem muito bilateral, quer dizer, ele pretende extrair concessões do Kim Jong-un, mas essa questão nuclear na Coreia do Norte é uma questão que envolve uma série de outros fatores, né? Temos aí a presença muito forte da China e como é que a China vai reagir com essa questão. A China tem uma posição um pouco dúbia com relação ao problema norte-coreano, porque ao mesmo tempo que não é lá muito próxima do Kim Jong-un, também não interessa à China uma Coreia, uma península coreana dominada pelos Estados Unidos. Então também tem essa disputa entre as grandes potências. Então esse é um jogo que acontece em diversos níveis. Acontece no nível doméstico, como eu disse, o Trump preocupado com as eleições, o Kim Jong preocupado em agradar a elite do seu partido e do seu governo. Acontece no nível nacional, dos interesses entre os diversos países. O Japão é um país que também tem um interesse muito grande nessa negociação. E acontece no nível internacional, no sistema das grandes potências. Então, é uma negociação bastante complexa e eu estou repetindo isso para a gente entender que este encontro em si não resolve absolutamente nada. Ele pode ser um primeiro passo, de fato, é algo inédito. Nunca um presidente americano se encontrou, um presidente americano em exercício, se encontrou com um líder norte-coreano. E o Trump está se encontrando. Isso já é uma vitória para o Kim Jong-un. Kim Jong já é reconhecido, portanto, com este encontro, como um grande líder internacional. Poucos líderes do mundo tiveram o prazer, ou tiveram o privilégio, a oportunidade, melhor dizendo, de ter um encontro tete-a-tete com o Trump. Você conta, é muito raro isso. O Kim Jong foi um deles. Então ele já fatura do ponto de vista da sua imagem internacional. Ele já é reconhecido como um líder importante. A gente chegou a falar um pouco sobre isso, sobre essa questão do Trump ser um presidente midiático. E o Kim Jong-un, embora um ditador, também se coloca numa posição de brigar de igual para igual, ou de também retrucar o Trump e também querer ser visto aos olhos do mundo como alguém que consegue um encontro como esse. Então isso também agrega valor, digamos assim, à imagem internacionalmente do Kim Jong-un? Não tenho a menor dúvida que isso agrega valor à imagem do Kim Jong-un. Agora, há uma preocupação com relação à imagem do Donald Trump nesse processo, porque, veja, numa semana os Estados Unidos criticam a Venezuela por falta de democracia. Na outra semana, ele se encontra amigavelmente com um dos ditadores mais sanguinários do mundo.
Isso é um problema de imagem, de percepção. Ou seja, como é que os Estados Unidos podem se colocar como os defensores da democracia se eles estão agora se aproximando muito amigavelmente de um dos líderes de uns países que mais violam os direitos humanos? As violações dos direitos humanos na Coreia do Norte são horrorosas. Me arrisco a dizer que é um dos países, ou o país, onde há mais violações de direitos humanos, mais opressor. E é este país que o Donald Trump está dando tapinha nas costas e sorriso para as câmeras, né? Em outros tempos, isso seria visto como um absurdo. Poucos presidentes americanos teriam teriam essa postura, né? Repito, vivemos em tempos estranhos, as coisas estão mudando, né? Hoje, o Donald Trump